Jinguji e Hinata tornaram-se melhores amigos desde que tinham 7 anos. No entanto, uma deusa aparece de repente e atira uma flecha em Hinata. Jin acorda em outro mundo com uma menina loira e bonita ao lado dele. Jin pergunta à estranha garota onde está Hinata, mas a garota fica confusa. Ela não entende por que Jin não reconhece seu melhor amigo. Ele tira um espelho e prova que este idiota não se parece com Hinata. A garota está chocada ao ver que agora tem 2 laranjas mal desenvolvidas em vez de uma salsicha. Ele não entende porque ele foi reencarnado como a garota perfeita que sempre imaginou. De repente, uma deusa aparece para explicar que os transferiu para este mundo. Os dois são amigos há mais de 20 anos, e assim como você, nenhum deles namorou antes. Obviamente, Hinata queria marcar alguns pontos, mas Jin, seu nêmesis, toda vez que ele se interessa por uma garota, bem, essa garota está interessada no Jin. Jin é o galã, o que as garotas desejam e querem, e Hinata é o cara comum. No final, as garotas queriam ao Jin, e Hinata bebia para esquecer sua cara de idiota. Hinata estava tão triste ao ponto de querer se transformar em uma loli loira fofa. Foi quando a deusa apareceu e disparou nos dois para transferi-los para este mundo. Não só isso, mas aquela idiota também os transformou em sua forma ideal, e agora eles precisam derrotar o Senhor Demônio. Se eles fizerem isso, ela concederá a eles qualquer desejo. Hinata fica animado, mas Jin acha que isso é um golpe, especialmente porque seu amigo agora pode participar de esportes femininos. A deusa fica tão irritada com Jin que acaba lançando um feitiço nos dois. Ela basicamente exibe alguns efeitos visuais e afirma que agora terão um motivo para salvar o mundo e quebrar essa maldição assim que possível. A deusa continua com o rap e Jin tenta entender a situação, até que olha para Hinata. Naquele segundo tudo para, como se ele estivesse olhando para a garota mais bonita do mundo. É então que ele acidentalmente murmura que a acha fofa. Hinata sabe que ele parece fofo pra caramba, mas agora eles precisam encontrar uma solução. Mas tudo muda no segundo seguinte, porque ela também se distrai com a aparência de Jin. Ela começa a entender por que as mulheres gostam apenas de, homens de 1,80 m e admite que sempre achou Jin legal. No número de sound. Por outro lado, Jin não consegue parar de pensar em como Hinata pareceria fofa e esbelta no banho. É quando eles percebem do que se trata a maldição. A deusa literalmente lançou se você não salvar o mundo, então você é gay. Mas ei, não é homossexual, eu acho. A maldição fará com que eles se apaixonem um pelo outro. Mas sejamos realistas, se você não pode beijar seu parceiro, ele é realmente um parceiro? No entanto, ao mesmo tempo, eles concordam em uma coisa. Precisam quebrar a maldição antes de se apaixonarem e abraçarem o arco-íris. No entanto, Hinata está muito mais interessada em descobrir se Jin gosta dele. Hinata lembra-lhe que ele tentou conquistá-la, mas Jin nega calmamente. Ele é um Sigma e nunca elogiaria a aparência de uma mulher. Eles entram em uma disputa para descobrir quem é o verdadeiro submisso dos dois, mas são interrompidos por um grande urso peludo. O urso começa a persegui-los, e Hinata acha fofo no início, mas ele de repente se transforma em um monstro. O monstro começa a disparar raios contra eles, mas Jin desvia deles. O principal problema é quando Jin começa a se distrair com quão suave e delicado Hinata parece. Essa distração faz com que eles caiam um dentro do outro, quero dizer, de um penhasco. O monstro o segue, mas Jin está cansado de correr. Ele nunca teve medo na vida. Por que ele deveria ter medo agora? Ele decide enfrentar o monstro e dá um soco aleatório. Esse soco aleatório está abrindo um buraco. E infelizmente, não é o da Hinata. Jin acha que isso tudo é por causa de malhar os bíceps todos os dias, mas Hinata acha que todos eles ganharam novas estatísticas. O monstro ainda está respirando e tenta atirar um feixe em Hinata. Jin consegue bloquear por causa do dia de bíceps e recebe uma mensagem com um X acima da cabeça. Uma tela de estatísticas aparece. Eles descobrem que Jin já está no nível 70. Não só isso, mas Hinata está no nível 1 com a classe herói. Jin é um lutador habilidoso de alto nível, enquanto Hinata, bem, ela é uma mulher forte e independente. Jin então tenta uma de suas habilidades, e uma porta aparece de repente na frente deles. Acontece que esta é a porta do apartamento de Hinata. Os dois são transportados para a casa de Hinata, mas por que Jin tem essa habilidade? Acontece que ele queria mandar Hinata de volta para casa antes de a deusa os ter convocado para este mundo, e como esse era o seu desejo, a deusa o realizou. Hinata acha a habilidade de Jin útil porque eletricidade e água são de graça. Jin está feliz que eles não terão que se preocupar com comida e abrigo também. Hinata aponta que eles, na verdade, têm um problema de comida porque sua geladeira agora está vazia. Hinata troca de roupa com as da irmã e eles vão para uma vila próxima. Hinata finge ser filha de uma família rica, e Jin é seu assistente. Jin de repente nota grandes nuvens de fumaça vindo da aldeia. Os aldeões começam a correr por Jin, porque estão sendo atacados por bandidos. Jin pensa que pode ser Hinata porque uma de suas habilidades passivas é criar facilmente. Problema. Dentro da aldeia, Hinata tropeça e um bandido caminha em direção a ela.
Ela inocentemente pede desculpas por incomodar e o bandido se apaixona por ela. Ó, senhor. De novo, de novo. Nada de novo, nada mudou, mesma... O bandido pede sua mão em casamento, prometendo deixar de ser um ladrão só por ela. Outro bandido chega e imediatamente se apaixona por Hinata também. Pare com isso. Consiga ajuda. Hinata percebe que deve ser uma de suas habilidades passivas, que é fazer todos se apaixonarem loucamente por sua beleza irresistível. Os bandidos começam a lutar por Hinata. Jin chega e encontra Hinata chorando e implorando para os bandidos pararem de lutar por ela. Hinata é tão bonita que sua presença sozinha foi suficiente para fazer os bandidos se derrotarem. E a partir desse momento, os aldeões começam a adorar Hinata por derrotar os bandidos e fazem um desfile em homenagem a ela. Incrível! Lá vamos nós de novo. Hinata percebe que será problemático se isso acontecer toda vez que saírem e pensa que precisam esconder seu rosto. Jin não consegue resistir à fofura dela, mas esconde seus sentimentos. Hinata fica curiosa porque sua beleza não funciona com Jin. Jin responde casualmente que é porque sabe que Hinata é na verdade gay. Desculpe, quero dizer, um cara. Hinata verifica as estatísticas de Jin e pensa que ele é inteligente demais para cair em seus encantos. Os bandidos avisam os dois que eles são apenas batedores e que sua força principal está se preparando para... ataque. Jin percebe que a base deles deve estar por perto. Ele chama Hinata e os bandidos imediatamente entregam a informação. Os dois vão até a base dos bandidos à noite. Jin examina os inimigos e vê que eles são mais fracos que ele. Ele instrui Hinata a ficar em casa e cozinhar porque ele pode lidar com isso sozinho. No entanto, Hinata se recusa a deixar Jin enfrentar o perigo sozinho. Jin é lembrado da bondade irracional de Hinata. Jin foi criado para fazer as coisas sozinho devido à sua atitude madura. Ao contrário de Jinguji, que só faz o que lhe é dito, Hinata é alguém que sempre assume a responsabilidade pelos outros quando necessário. Por um breve momento, Jin começa a pensar que quer se casar com Hinata. Ele rapidamente desperta de seus pensamentos e percebe que algo está errado com ele. Jin se recusa a olhar para Hinata novamente porque está começando a achá-la realmente fofa. Ele decide usar Hinata como isca. Os bandidos começam a se reunir na frente dos dois. Eles notam como Hinata é bonita e tentam capturá-la e levá-la para o porão. Isso aí, garoto. No entanto, Jin começa a derrotá-los facilmente. Logo, os aldeões vêm ajudá-los a lutar contra os bandidos. Jinguji impede os aldeões de se aproximarem de Hinata. Hinata repreende Jin por agir de forma estranha com os aldeões. Hinata exige que Jin admita que também gosta dela. Jin tenta negar, mas um status que indica que ele está encantado aparece acima dele. Ele tenta explicar desesperadamente para Hinata que não gosta de garotas loiras que já foram caras. No entanto, Jin perde o controle de si mesmo e fica encantado. Ele elogia o cabelo de Hinata porque brilha tanto que ilumina seu rosto como se fosse o sol. Hinata fica assustada e dá um tapa forte em Jin, mas agora percebe o quão poderoso é seu talento passivo. Jin aponta para Hinata que agora está curado, mas também revela que nunca se sentiu assim antes. Ele teme se apaixonar por um amigo e sugere que eles devem pensar em uma contramedida. Hinata ignora tudo isso e só se importa com o tesouro que conseguiram dos bandidos. Um aldeão oferece para que levem todos os tesouros como pagamento pelos seus serviços. Hinata responde que só quer roupas novas. Hinata nota um incêndio na floresta, mas Jin está pensando em como é embaraçoso ser encantado por Hinata. Mais tarde, Jin está pensando no que vai fazer com a pele do urso que derrotou. As crianças o elogiam, mas um cara aleatório revela que Jin derrotou uma espécie de divindade guardiã da floresta. Jin então decide acordar Hinata apenas para encontrar esse cara agindo como se ainda tivesse uma salsicha depois de ter tomado um banho. Jin compartilha que perguntou aos aldeões sobre o Senhor Demônio, mas eles não sabem nada sobre isso. Ele acha que precisam encontrar um bom momento para deixar a aldeia e ir para a próxima cidade maior para reunir mais informações sobre o Senhor Demônio. Hinata pergunta sobre o incêndio na floresta próxima e descobre que foi extinto pelo chuva. Eles vão para fora e ouvem alguns elfos reclamando com os aldeões sobre o fogo em sua floresta e a perda de sua divindade guardiã. Eles querem que os aldeões entreguem os culpados. Caso contrário, vão destruir a aldeia. Jin e Hinata correm de volta para dentro antes que os elfos os percebam. Mas eles elaboram um plano e falam com os elfos. Jin apenas afirma que não teve escolha a não ser queimar a floresta, mas ele também não teve escolha com o guardião da floresta. Era matar ou morrer. Hinata quer que Jin pare de ser arrogante e apenas peça desculpas, mas ele se recusa. Lu, um dos elfos, começa a perceber a beleza extraordinária de Hinata. No entanto, ela afirma que é muito mais bonita do que ela. Os elfos veneram a deusa do amor e da beleza, e suas orelhas compridas são prova de sua devoção. Jin responde friamente que todos que seguem a deusa são palhaços. Lu exige que os dois confessem seus pecados e implorem por perdão. Hinata é tão ingênua que fica animada com a ideia de que serão perdoados apenas se ajoelhando.
No entanto, Jin a impede. Ele se vira para Lu e declara que nunca reconhecerá a beleza dela porque não está interessado em garotas que não podem igualar a beleza de Hinata. Certo, Lu e Hinata entram em uma competição de quem é mais bonita. Lu pede aos aldeões que escolham um lado e todos escolhem Hinata. Hinata elogia Lu por simpatia, mas Jin a impede. Ele aconselha Lu a mudar sua fé, porque sua deusa claramente não está abençoando dela. Lu fica com raiva porque Jin está sempre fazendo comentários ofensivos sobre a deusa. Ela acha que eles adoram um culto maligno e viraram os aldeões contra a deusa. Ela os acusa de incendiar a floresta intencionalmente e eliminar o deus guardião dela, então decide acabar com Wick. Lu decide atacar Jin com seu arco e flecha mágica, mas os dois desviam. Hinata leva Jin para correr com ela para a floresta e se esconder atrás de uma árvore. Os elfos vão para a floresta procurar os dois, mas Jin pega uma pedra no chão e a joga bem no cabelo de Lu. O cabelo de Lu é cortado de uma só vez. Ela se senta no chão e chora porque seu cabelo representava sua identidade como uma elfa. Os dois saem da floresta silenciosamente enquanto os elfos confortam Lu. Mais tarde à noite, Hinata faz birra por estar tão cansada de viajar a pé. Jin ainda mantém a lógica porque ele é o cara, e explica que não chegarão à próxima cidade a menos que continuem andando por mais 3 dias. Jin desiste e decide encerrar o dia e ir para casa jantar. Hinata convida Jin para comer sob o céu estrelado. Ela elogia o sabor delicioso da carne dele. Bem, isso é até ela perceber que é a carne da divindade guardiã. Ela então sugere que experimentem coisas diferentes no novo mundo, mas Jin nota que Hinata está bêbada e ele está começando a falar algumas coisas estranhas. Hinata nega porque é impossível ficar bêbada com uma lata de cerveja. No entanto, Jin percebe que deve ser porque o corpo atual dela não aguenta cerveja. Hinata está tão bêbada que acha que eles podem fazer tudo porque estão em outro mundo. Ela começa a correr para a floresta em busca de liberdade, forçando Jin a procurá-la. Ele percebe que Hinata mudou desde que seu par se mudou para cima. Ele é interrompido quando ouve Hinata chamando-o. Acontece que Hinata foi capturado por um monstro planta e Jin não pode fazer nada a respeito. Sim, nosso garoto está encantado pelo seu amigo. O monstro planta também agarra as pernas de Jin. Ele pergunta a Hinata se há algo que ela poderia dizer que o chocaria, e por alguma maldita razão, Hinata grita que odeia pimentões. E por outra maldita razão aleatória, Jin fica chocado porque um adulto deveria gostar de pimentões. Ele imediatamente derrota o monstro planta e Hinata sobe de nível, mas ao mesmo tempo, ela está irritada porque seu nível ainda é tão baixo, enquanto o nível de Jin é tão alto. Jin e Hinata seguem para a próxima cidade, mas Hinata não está nem um pouco animada. Ela subiu de nível, mas suas estatísticas permaneceram as mesmas. Bem, não igual, sua estatística de sorte aumentou. Hinata esquece de tudo e fica animada ao ver uma grande cidade movimentada à frente. Hinata adora lugares agitados assim, mas sua animação desaparece quando Jin coloca um saco de papel em sua cabeça. Ele quer evitar uma pandemia de caras se apaixonando por outro cara. Jin vai até um comerciante para vender a pele da divindade guardiã, enquanto Hinata a mua em um canto. Depois de um tempo, os dois visitam uma loja de armas e Hinata insiste que comprem uma espada enorme porque sente falta de seu pequeno punhal. Dano emocional. Eles precisarão disso para cortar e lutar contra monstros. Jin está relutante em atender ao pedido de Hinata, mas acaba concordando. Eles vão para outra loja de armas, onde Jin pede ao comerciante uma pedra de amolar e uma faca. Hinata tenta agir de forma fofa para convencer Jin a comprar a espada que ela quer, mas em vez disso, ela leva um soco dele. O comerciante nota o rosto coberto de Hinata e pergunta se eles estão viajando incógnitos. Ele oferece a eles um enfeite de cabelo encantado para evitar a atenção indesejada. Jin parece curioso, mas eles saem rapidamente quando ouvem o quão caro é. Hinata sugere usar seu charme para negociar um preço mais baixo para o enfeite de cabelo. Hinata tira o saco de papel e volta para a loja. Ela age de forma fofa com o comerciante, e ele imediatamente se encanta e lhe oferece a loja inteira. Jin tenta intervir, mas é tarde demais porque todos os moradores agora viram o rosto de Hinata e todos se apaixonaram por ela. Jin usa sua habilidade e joga Hinata de volta para sua casa. Ele decide comprar o ornamento porque isso ajudará Hinata a sair sem causar problemas. Ele volta para a casa de Hinata e descobre que ela tem outra ideia. Ela acha que eles podem evitar problemas se Jin simplesmente fizer todas as viagens enquanto está em casa e usar a habilidade de invocar a porta quando for necessário. No entanto, Jin percebe o que realmente está acontecendo. Esta pequena é uma preguiçosa que não quer andar. Jin começa a apontar tantas coisas que poderiam dar errado com o plano dela, como se isso fosse a habilidade dele. Se ele morrer, como a Hinata pode voltar ao mundo real? Ele então entrega a ela o ornamento de cabelo e volta para a cidade. Eles podem se sentir aliviados, porque ninguém está olhando para Hinata agora. Ela é apenas comum novamente. Os dois vagam livremente sem que ninguém os incomode.
mas Jin sabe que estão sendo seguidos. Logo, 2 dos bandidos anteriores os confrontam por estarem flertando em plena luz do dia. Um dos bandidos expressa seu amor por Hinata. Ó, senhor! De novo, Jin percebe que as pessoas ainda ficarão encantadas se tomarem conhecimento dela. Um homem com uma capa aparece de repente entre eles e derrota facilmente os bandidos. Ele pergunta a Jin e Hinata se eles também são heróis. O homem se apresenta como Schwartz e revela que veio do mesmo mundo que Jin e Hinata. Ele explica que é um herói e recebeu esta espada lendária de uma deusa. Ainda assim, os dois ignoram Schwartz e se afastam, mas ele os persegue. Eles finalmente decidem ouvir Schwartz porque ele é irritante e se apresentam com nomes falsos. Schwartz conversa com Hinata e imediatamente fica encantado. Ele pensa que Jin deve ser o pai dela, que está procurando um genro digno para proteger sua filha. Schwartz decide que só pode fazer uma coisa. Ele quer provar que é forte o suficiente para se casar com Hinata e desafia Jin. Schwartz ataca com sua espada lendária e Jin agarra Hinata para protegê-la. O ataque atinge uma das casas, que é imediatamente cortada ao meio. Schwartz os ameaça e finge ter ataques mais poderosos. Mas, na realidade, ele nunca usou esta espada e está tremendo de nervosismo. O problema dele é que Jin quer ver o quanto ele pode ficar sério. Os dois se preparam para um duelo intenso. De repente, Lucius do Corpo de Vigilantes prende Schwartz sob a acusação de danos à propriedade. Schwartz tenta fugir, mas Jin o persegue e o algema. Os dois se preparam para partir, mas Lucius pede que eles venham voluntariamente à delegacia como testemunhas. Na delegacia, Lucius descarta os boatos sobre heróis sendo chamados pelas deusas para derrotar o Senhor Demônio. Schwartz mostra um emblema de deusa para provar que é um verdadeiro herói. Todos ficam surpresos, até mesmo Lucius, que simplesmente adiciona outra acusação por fraude. Ainda assim, o Senhor da Terra chega e ordena que Lucius liberte Schwartz. O Senhor pede a Schwartz para provar que é um herói indo em uma missão. Jin, Hinata e Schwartz devem lidar com os roubos na cidade vizinha. Lucius explica que, se ajudarem a resolver os roubos, todos serão declarados inocentes. Acontece que uma armadura viva está roubando pessoas. Eles uma vez enviaram uma equipe de supressão, mas adivinha só? Essa equipe acabou sendo roubada também. No caminho, um guerreiro armado aparece bem na frente deles. Schwartz se prepara para atacar, mas Jin o impede, pois ele poderia destruir a floresta se usasse sua espada. Schwartz decide então lutar contra o guerreiro armado com a espada embainhada. Ele iguala os guerreiros armadurados, mas não consegue desviar de um dos ataques. Nesse momento, o guerreiro armadurado despir Schwartz. Suas roupas, sua espada, tudo sumiu, devorado pelo guerreiro. O guerreiro blindado então fixa os olhos em Hinata e quer sua tiara. Lucius diz para ela fugir, e Hinata até pensa em entregar a tiara, mas Jin a impede. Hinata pensa que é porque Jin não quer que ela perca a liberdade de andar na cidade, mas é muito mais do que isso. Jin simplesmente revela que vale 3 anos de salário como funcionária do governo. Lucius ataca o guerreiro armado com a espada, mas ele sai ileso. Lucius é despida de suas roupas. O guerreiro armado se apresenta como Vizd, e ele é um dos principais oficiais do exército do Senhor dos Demônios. Lucius consegue algumas roupas novas de Hinata e explica seu novo plano a eles. Ela agirá como distração enquanto todos atacam Vizd. Hinata a impede porque acha que Lucius ficará sem roupas se fizer isso. Ela se volta para Jin, que empresta seu casaco a Hinata. Ele não consegue parar de adorar como ela fica com suas roupas. Ao contrário da maioria de vocês, Jin realmente sabe como uma garota fica quando ela veste suas camisa. É quando um status revela que ele foi encantado por Hinata novamente. Todos zombam dele porque acham que esse é o fetiche dele. Vizd se cansa de ser ignorado por eles, então ele lança um ataque. Jin desvia o ataque com um único tapa. Ele repreende Hinata por pensar que ele teria fetiche ou se apaixonaria por ela só porque ela usou a jaqueta dele. Hinata o avisa que Vizd já se aproximou dele e está prestes a atacar. No entanto, Jin desvia facilmente de todos os ataques de Vizd. Jin está um pouco distraído, permitindo que Vizd acerte um ataque nele, mas ele não é afetado por isso. Vizd pensa que se um golpe direto e batida do seu machado são ineficazes, então ele terá que absorver poder mágico e focar no seu aumento. A armadura de Vizd é aprimorada, e ele se prepara para lançar um ataque enquanto Jin está distraído. Ele bate com as mãos diretamente no rosto de Vizd e o derruba imediatamente. A armadura de Vizd explode, mas Jin e Hinata estão muito distraídos com a conversa para perceberem. Eles são interrompidos quando o corpo humano de Vizd sai da armadura e ela acaba sendo uma menina. A equipe volta para a cidade para interrogar Vizd. Eles a levam para o porão e a questionam sobre a localização do Senhor Demônio, mas Vizd não responde. Na manhã seguinte, Schwartz tenta acordar Hinata e convidá-la para tomar café da manhã com ele. No entanto, ele encontra apenas Jin no quarto.
Schwartz nota a porta dentro do quarto e toca a campainha. Hinata responde de trás da porta, dizendo-lhe para entrar. Schwartz fica surpreso ao ver que há uma casa dentro da porta. Hinata informa a ele que é sua casa. Schwartz responde que há muitas coisas que fazem parecer que um homem vive ali em vez de uma garota. E é aí que ele descobre que Hinata é um cara de 32 anos cuja parceira foi teletransportada quando ela veio a este mundo. Jin e Hinata se aproximam do Lorde para agradecê-lo por deixá-los passar a noite, mas descobrem que Visd escapou. Lucius deduz que um aliado veio ajudar Visd. Jin pensa que mesmo indo para uma cidade maior, eles não aprenderam nada mais sobre o Senhor Demônio. Por outro lado, Hinata ensina Schwartz a verificar suas estatísticas. Os dois verificam as estatísticas de Schwartz, mas ele esconde seu nome verdadeiro. No entanto, eles descobrem que ele possui muitas habilidades, mesmo sendo um lutador mediano. Os três são subitamente interrompidos quando o céu se abre com uma luz violeta. Schwartz acidentalmente usa uma de suas habilidades que invoca a deusa da noite, uma das 12 deusas. A deusa pergunta a Schwartz por que foi invocada. Schwartz admite que a invocou por acidente. Lúcio e os guardas se ajoelham e pedem a Schwartz que os perdoe por não acreditarem que ele é um herói de verdade. A deusa da noite olha mais de perto para Hinata e percebe que ela é a heroína escolhida pela deusa do amor. A deusa da noite acha que a deusa do amor está quebrando as regras ao convocar duas pessoas. Schwartz se pergunta como os dois acabaram sendo reencarnados juntos. A deusa aponta que Schwartz recebeu sua espada sagrada, Gram. Ele pensou que era a coisa mais forte do mundo, capaz de cortar qualquer coisa. A deusa explica que as deusas concedem aos seus heróis as armas e habilidades que desejam, pois é uma regra que devem seguir. Hinata fica animada ao ver sua deusa, pensando que pode receber uma arma suprema. Jingu-ji percebe que a razão pela qual a deusa os convocou é porque Jingu-ji é a arma mais forte de Hinata. Hinata se recusa a admitir que Jingu-ji é o mais forte de todos. A deusa da noite vai embora e Schwartz a agradece. Um dos aldeões então pergunta se eles estão dispostos a viver na aldeia com um suprimento infinito de comida e dinheiro. Schwartz concorda alegremente. Embora Hinata esteja tentada com as ofertas do aldeão, Jingu-ji recusa. Hinata se pergunta por que ele recusou uma oferta tão generosa, mas ele a avisa que não é seguro deixá-la ficar em um lugar porque seus inimigos saberiam sua localização. Hinata não acha que seja uma razão válida para recusar a oferta do aldeão. Jingu-ji aponta que deseja a liberdade para viajar e apreciar a jornada, assim como Hinata recomendou. Hinata finalmente se convence, então eles partem no dia seguinte. Os aldeões entregam a eles um mapa e se despedem. Eles descobrem que levará 2 semanas antes de chegarem à capital real. Enquanto estão correndo, avistam uma carruagem ao lado deles onde Lu está preso. Ambos agem como se não tivessem visto nada porque não são delatores. À noite, Hinata sonha com sua lembrança de infância, quando tropeçou numa floresta e Jingu-ji veio ajudá-lo. Jingu-ji entra no quarto de Hinata, onde a vê olhando para o álbum de formatura da escola primária. Hinata mostra a Jingu-ji que já sonhou em ser uma fita adesiva aos 18 anos. Jingu-ji deseja que Hinata tivesse se tornado uma fita adesiva em vez de uma menina. Eles entram em uma briga porque Jingu-ji continua zombando do sonho dela com fita adesiva. Hinata tenta ver qual sonho constrangedor Jingu-ji tem no álbum de formatura dela, mas Jingu-ji rapidamente rabiscou tudo. Os dois continuam viajando e Hinata escolhe ignorar Jingu-ji. Jingu-ji a repreende por ser muito infantil, mas ela quer que ele pense sobre o que fez. Hinata tenta lembrar o que Jingu-ji havia escrito para seu sonho. De repente, um vendedor de lulas os interrompe. Ele lhes dá a lula grelhada porque ouviu que estavam discutindo. Hinata está prestes a comer a lula, quando o vendedor nota sua beleza. Jingu-ji está muito ocupado tentando convencer Hinata de que ambos estavam errado. Ele não percebe que Hinata desapareceu junto com o vendedor de lula. Algumas tentáculos foram o suficiente para fazê-la segui-lo. No entanto, ele apenas pensa que Hinata está pregando uma peça nele como vingança por rabiscar o anuário dela do ensino fundamental. Jingu-ji avista a carruagem onde viram Lu anteriormente. Ele tenta procurá-lo, mas acidentalmente o destrói. Ele confronta Shen, o proprietário, pedindo desculpas por destruir sua carroça porque não conseguiu controlar as mãos. Ele pergunta se Shen tinha uma elfa na sua carroça mais cedo. Shen confirma e pergunta se ele está procurando por ela. Jingu-ji está na verdade procurando por Hinata. Shen o alerta de que, se a garota que ele está procurando for bonita, ela pode ser vendida como um sacrifício. A cidade realiza um festival onde são obrigados a sacrificar pessoas bonitas para sua divindade. Hinata é levada junto com Lu como cativa. Lou jura se vingar de Hinata agora que a encontrou depois de tanto tempo procurando. Ela lembra Hinata de que os aldeões só a escolheram porque ela os encantou. Ela se sente competitiva e acha que seus captores obviamente preferem sua beleza. Ela é interrompida quando um dos captores se declara para Hinata, dizendo que abandonaria sua aldeia por ela. Lou se liberta de raiva. Ela desafia Hinata para um concurso de beleza, mas perde mais uma vez. Jingu-ji é levado para um local de pesca. A cidade sempre foi pobre por algum tempo, mas graças ao aparecimento repentino de uma lula gigante, a pesca de repente se tornou abundante.
No entanto, eles dizem que pediu um sacrifício vivo como compensação. A divindade exige que o sacrifício seja uma mulher bonita, mas destemida. Jinguji decide derrubar a divindade, mas se o fizer, o povo terá uma estação de pesca seca. Shen informa que tanto Lu quanto Hinata foram capturadas porque o aldeão que apresentar a candidata mais bonita se tornará o próximo chefe da aldeia. Jinguji pergunta por que Shen continua a segui-lo, já que ele não tem dinheiro para compensar. Shen apenas se sente culpado por levar Lu como sacrifício. Shen o conduz a um armazém abandonado onde Hinata pode estar. Eles abrem a porta do armazém e encontram Lu. Eles salvam Lu e a levam para casa para jantar. Jinguji pergunta a Lu sobre o paradeiro de Hinata. Lu avisa que Hinata não verá o próximo amanhecer. Jinguji fica bravo e exige saber a localização de Hinata. Lu oferece uma trégua. Ela promete ajudá-lo, desde que ele a ajude também. Ela informa que os humanos da aldeia reverenciam a Lula como seu deus. Se ele matar esse deus na frente deles, o festival será destruído e a aldeia ficará em caos. Shen concorda que interferir no festival é uma boa ideia, mas será impossível derrotar o enorme povo debaixo d'água. Jinguji ignora as preocupações deles e está determinado a encontrar uma oportunidade para derrotar o povo. Ele quer que Lu lhe dê uma mão para derrubar o deus e faz com que ela prometa cumprir sua palavra. Lu está encantada com a confiabilidade de Jinguji. Ela concorda em ajudá-lo a derrotar a Lula. Jinguji e Lu vão até o mar e ele amarra o corpo de Lu com boias. Ele explica que seu plano é usar Lu como isca enquanto pescam lulas. Ele joga Lu direto na água para executar o plano. Lu jura não confiar mais em um humano. 3 horas depois, Lu ainda está servindo de isca no mar, mas não pegaram nada. Uma criança se aproxima deles e os zomba por pescarem lulas de maneira tola à luz do dia. Ele informa que as lulas são noturnas. O sol se põe e Lu de repente fica cercado pelo tentáculo gigante da lula. Jinguji e Shen percebem que a lula comeu Lu. Jinguji comemora que a lula levou o seu isca. Hinata está presa em outro lugar e está se forçando a apenas admirar o pôr do sol. Os membros da Lula aparecem e ela entra em pânico porque é hora do sacrifício. Ela se assegura de que é apenas contra uma lula gigante. Ela só precisa lutar seriamente e terá uma chance de vencer. No entanto, a realidade a atinge ao perceber que não poderá vencê-lo devido ao seu tamanho grande. Ela se lembra de como ignorou Jinguji e se arrepende de ter brigado com ele. Ela se lembra da vez em que implorou a Jinguji para ajudá-la nos estudos e acabaram brigando. Então Jinguji não falou com ela por uma semana. Hinata percebe que, se não puder contar com o resgate de Jinguji, terá que agir por conta própria. Ela tem a ideia de encantar os homens para causar confusão e aproveitar a chance de escapar. Ela balança a cabeça desesperadamente na tentativa de remover sua tiara. Ela acaba saindo da gaiola, mas sua tiara é removida com sucesso. Todos os homens olham em seus olhos e a chamam de deusa. Jinguji é puxado pelo tamanho enorme da lula. Ele sente que sua força está falhando. Ele se pergunta se fez algo para se tornar mais fraco. Ele de repente percebe o barulho atrás dele. Hinata está escalando a enorme estátua da lula, enquanto todas as meninas da aldeia querem sacrificá-la imediatamente. Elas a acusam de encantar e seduzir seus maridos. Os homens da aldeia todos pedem para se casar com ela. Os membros do culto à lula lembram aos aldeões que Hinata é um sacrifício para seu deus. No entanto, as mulheres da aldeia ainda a culpam por encantar seus maridos com sua beleza. Hinata decide que tomou uma decisão. Ela jura não seguir as tradições da aldeia. Ela está decepcionada com a hospitalidade do vilarejo, porque eles oferecem visitantes como sacrifícios. Jinguji recupera suas forças ao se aproximar de Hinata e, sem esforço, puxa a lula do mar enquanto segue em direção a ela. Hinata informa a Jinguji que seus braços estão no limite. Ela implora a Jinguji para fazer algo em relação aos aldeões. Ele usa sua força para arremessar a lula em direção à estátua no vilarejo. A cabeça da lula cai bem em cima da estátua, derrubando-a. Todos os aldeões choram ao ver seu deus morrendo. A lula vê Hinata e usa seus tentáculos para agarrá-la. A lula se prepara para ter Hinata como sua última refeição, mas ela a impede com as pernas. Lu ainda está dentro da boca da lula e agarra as pernas de Hinata. Ela quer levar Hinata com ela, mas Hinata informa que a lula está prestes a ser derrotada. Jinguji joga uma faca para Lu. Ela salva Hinata e corta a lula em pedaços. Lu pega uma tocha de um dos aldeões e queima a lula e sua estátua. Ela se delicia com a lula grelhada. Ela convida os aldeões para comerem com ela. Os membros da lula admitem a derrota e declaram que não podem continuar sacrificando a vida de uma pessoa para um monstro lula. Lu é eleita como a próxima chefe da aldeia. Hinata sobe de nível. Ela pega outro saco de papel que cobre seu rosto para evitar outro caos. Jinguji força Hinata a tirar um pequeno coelho para o almoço. Ele afirma que não tem escolha porque precisam sobreviver. Hinata fica chateada no canto e pede desculpas ao coelho morto. Jinguji corta sua carne e Shen simpatiza com Hinata porque foi seu primeiro jogo.
Hinata se pergunta por que Shen está viajando com eles. Shen apenas responde que quer acompanhar até chegarem à capital real. Jingudi quebrou seu carrinho e seu crocodogo fugiu, então seu único meio de transporte é caminhar. Hinata percebe que seu charme não funciona em Shen. Hinata se pergunta se está tudo bem terem deixado Lu para trás. Jingudi acha que uma mulher assim sempre procurará uma oportunidade de se vingar. Ele está feliz que ela não os acompanhou. Os dois verificam seus status e Hinata fica frustrada porque apenas sua sorte aumentou. Jingudi aponta que sua força física pode não aumentar de jeito nenhum. Ele explica que após derrotar o primeiro monstro, ele foi o único que ganhou experiência. No entanto, durante a luta com a Lula, o nível de Hinata subiu, mesmo que tenha sido Lu quem a derrotou. Jingudi supõe que o contato próximo com o inimigo é a chave para ganhar experiência. Hinata se sente mal pelo coelho, mas não resiste à refeição deliciosa. Ela volta para casa, mas percebe que Jingudi a seguiu. Jingudi responde que ela pode ser sequestrada se ele tirar os olhos dela. Ele não pode baixar a guarda porque da última vez que fez isso, Hinata teve problemas. No entanto, Hinata o expulsa de sua casa. Jingudi pergunta a Shen sobre suas intenções. Ele vê as estatísticas de Shen e descobre que ele é um assassino de alto nível, o que é incomum para um comerciante regular. Shen responde que quer acompanhá-los, mas Jingudi sente uma sede de sangue. Ele se pergunta se o alvo de Shen é Hinata. Jingudi se prepara para atacar, mas Shen afirma que se ele quisesse fazer mal a eles, teria colocado algo na comida deles antes. Jingudi tenta se mover, mas começa a sentir tontura. Acontece que Shen colocou algo na comida deles. Jingudi usa suas últimas forças e inicia um duelo com Shen. Hinata sai de casa e encontra Shen derrotado. Jingudi avisa Hinata para não se aproximar e informa-a que Shen os drogou. Ele pede para Hinata fugir, mas ela se preocupa que talvez não veja Jingudi novamente se separarem. Hinata pede desculpas por ter um corpo mais fraco e só causar problemas. Shen de repente os interrompe, dizendo que não acha Hinata fofa. Ele descarta as acusações de estar mirando em Hinata porque nunca pensou em vendê-la como escrava. Hinata fica frustrada com as revelações de Shen. Hinata decide usar seu charme porque Jingudi está drogado. Shen fica irritado com a tentativa dela, zombando ao vê-la tentar seduzi-lo com seu corpo. Shen afirma que isso só faz seu ódio aumentar. Hinata percebe que é Jingudi quem está sendo o alvo em vez dela. Shen nocauteia Hinata para que ele possa tocar Jingudi, quero dizer, massagem. No entanto, Jingudi pergunta, achando que está sendo torturado. Shen informa que sua família tem conhecimento sobre os pontos de pressão secretos do corpo. Ele não podia ignorar o nível de fadiga de Jingudi. Por isso, ele queria tratar Jingudi mal. Os três continuam sua viagem e Jingudi se sente mais relaxado. Jingudi declara que, se sentirem um pouco cansados, devem fazer uma pausa. Eles chegam à capital real. Shen informa que eles não podem entrar por causa de uma guerra. Recentemente, ele se oferece para ajudá-los a entrar na capital em troca de se tornar seu guia turístico. Eles conseguem entrar e encontram a deusa do amor e da belezas, Templo. Jingudi afirma que se eles conseguirem encontrar a profecia da sua deusa, poderão encontrar informações sobre o Senhor Demônio. Uma sacerdotisa os recebe no templo, e Jingudi fica surpreso com o quão perfeitamente respeitável e educada a sacerdotisa parecia. Ele esperava que elas não tivessem dignidade, assim como a sua deusa. A sacerdotisa elogia a beleza de Hinata. Ela é perfeitamente adequada para servir a sua deusa. Jingudi, Hinata e a sacerdotisa entram no templo. Eles precisarão vestir as roupas da ordem. No entanto, as roupas acabam sendo apenas roupas íntimas. A sacerdotisa acrescenta que é a vestimenta oficial deles e que somente aqueles que a usam têm permissão para entrar no local de culto. Jingudi lembra Hinata que o objetivo deles é reunir informações sobre o Senhor Demônio. Os dois não têm escolha e trocam para a roupa oficial. No entanto, Jingudi usa por baixo do terno, mas Hinata usa apenas a roupa íntima. Eles entram em discussão, com Hinata achando que Jingudi quer humilhá-la. Jingudi informa a sacerdotisa que está relutante em mostrar sua pele, mas a sacerdotisa concorda em deixá-lo usar por dentro. A sacerdotisa dá a Hinata seu hobby para se cobrir. O local de adoração, na verdade, se revela ser um evento noturno na piscina. Jingudi fica desapontado que o templo acabou sendo o que ele pensou que seria. A sacerdotisa os convida à fé. Ela força Hinata a tirar o hobby, mas a sacerdotisa encontra o emblema de sua deusa no corpo dela. Os adoradores ficam zangados com Hinata, pensando que ela está zombando da religião deles. A sacerdotisa informa que aqueles que colocam o brasão da deusa no corpo devem ser chicoteados e enviados para uma ilha-prisão como punição. Os adoradores chamam Hinata de criminosa, e Jingudi a salva. Ele empresta o casaco para cobrir seu corpo. Ele anuncia que não queriam que o brasão fosse gravado no corpo deles, mas não tiveram escolha. Jingudi insulta o templo e a deusa. A sacerdotisa pede aos adoradores que preparem suas armas. Os adoradores atacam Jingudi, mas ele os derrota em um instante. A sacerdotisa lança um feitiço, mas Jingudi a agarra antes mesmo que ela pudesse terminá-lo. Ele solta a sacerdotisa porque não veio para lutar. De repente, a chefe da unidade de inteligência da cidade, Muria, aparece.
Ela anuncia que Dingudi e Hinata são heróis convocados pela deusa. Ela proíbe qualquer um de interferir com eles. Muria leva os dois ao palácio e mostra-lhes o mapa do mundo. Eles são considerados realeza porque foram abençoados pela deusa. Ela explica que a deusa do amor e da beleza criou a família real do reino. O primeiro rei recebeu sua bênção e seu brasão só aparece nos corpos daqueles que herdam a mesma bênção. Os três chegam em frente ao quarto do rei. O rei os recebe, mas Hinata se sente desconfortável e quer ir para casa imediatamente. Os dois não têm escolha a não ser se curvar ao rei. Dingudi sugere a Hinata que tire sua tiara, para que ela possa usar seu charme com o rei. Hinata tira sua tiara, mas isso não afeta o rei ou seus guardas. O rei descobre que os dois não estão cientes da profecia da deusa, então ele a canta para eles. Ele então explica que a letra da música significa que a deusa convocou uma bela mulher à cidade como uma heroína. O povo foi instruído a guiar os heróis portando o brasão da deusa para segurança. O rei os declara heróis convocados por sua deusa e os encoraja a derrotar o Senhor Demônio antes de qualquer outro. E para esse propósito o reino os apoiará. Infinitamente. Dingudi pergunta que tipo de apoio o reino fornecerá. O rei fala sobre entregar tudo do tesouro do reino. Hinata percebe que deve ser seu charme funcionando. Hinata pede a Dingudi para reconhecer também sua aparência. Dingudi responde calmamente que seu rosto pode ser muito útil, mas não é o tipo dele. Hinata continua a exigir elogios. Muria os interrompe e informa sobre o banquete que está acontecendo. Dingudi cora ao ver Hinata no banquete. Ele começa a imaginar toda a vida deles juntos. Dingudi desperta de seus pensamentos e entra em pânico. Ele proíbe Hinata de entrar no banquete. Muria acompanha Hinata para fora. Ela afirma que não há nada que possam fazer, já que Dingudi ordenou aos cavaleiros que impedissem os nobres de se aproximarem de Hinata. Dingudi leva comida para Hinata lá fora. Ela pede álcool, mas ele se preocupa que ela possa fugir para a floresta, como da última vez. Shen aparece e faz Hinata sentir ciúmes de seu álcool. Dingudi agarra Hinata e a repreende por ser descuidada demais, porque ela sabe que ele sempre a protegerá. Muria tenta impedir Dingudi de ir longe demais porque eles estão em um banquete. Dingudi recusa, dizendo que a conduta de Hinata ultimamente tem sido intolerável. Hinata se cansa das intermináveis repreensões de Dingudi e corre para o palácio. Hinata percebe que exagerou quando Dingudi estava apenas a se divertir para o seu próprio bem. Ela começa a notar a atração de Dingudi e lembra a si mesma que não deveria se apaixonar por um colega homem. Ela se vira e avista a princesa, que parece ser exatamente o seu tipo. Yugrini é a princesa real e está tentando pular para a liberdade. Hinata a impede de pular e Yugrini se recusa a parar. Hinata fala com Yugrini sobre Dingudi. Ela está preocupada que não pode fazer nada por ele. Ela quer usar o banquete para ajudá-lo, mas em vez disso, apenas o deixou bravo. Yugrini supõe que ela está deprimida porque não conseguiu fazer Dingudi se apaixonar por ela. Ela chama a situação de desesperadora, mas agradece a ela pela distração que a impediu de virar uma panqueca humana. Hinata se sente bem em passar tempo com a bela princesa. Mais tarde, Dingudi tenta conversar com Hinata, mas ela ainda está pensando em Yugrini. Yugrini de repente entra na sala deles. Quarto, ela descobre que Hinata é a heroína. Ela pede desculpas por ter agido de forma tão indelicada com ela. Yugrini pede a Hinata para levá-la na jornada para derrotar o Senhor dos Demônios. Dingudi interrompe e recusa o pedido de Yugrini. Ele explica que a viagem deles é muito perigosa. Ele pergunta por que ela quer viajar com eles. Antes que Yugrini possa responder, Hinata o impede de interrogá-la. Ela sabe que Yugrini tem um motivo que não pode contar. Deles, ela também se preocupa que Yugrini possa tentar acabar com a própria vida novamente. Os três vão pedir permissão ao rei, mas ele recusa porque Yugrini tem que cumprir seus deveres oficiais. Ele também a lembra que ela ainda é como uma criança que não consegue dormir sem sua toalha favorita. O rei pede a opinião de Hinata. Dingudi responde em vez disso, dizendo que eles acham que os deveres de Yugrini devem vir primeiro. O rei repreende Yugrini por pedir coisas infantis. Yugrini perde a calma e insulta tanto Dingudi quanto o rei. Hinata tenta correr atrás dela, mas Dingudi a impede. No entanto, ela o ignora e exige que não a sigam. Hinata visita Yugrini em seu quarto e a encontra descontando sua raiva. Yugrini explica que não tem a liberdade de deixar o castelo. O rei é muito superprotetor com ela desde que sua mãe morreu. Ela não tem amigos e nunca teve a oportunidade de tocar na grama. Ela acha que sua vida não tem sentido. Hinata percebe que não pode deixar a princesa porque vê Dingudi nela. Hinata promete a Yugrini que se houver algo que ela queira fazer, ela fará isso se tornar realidade. Yugrini começa uma rebelião, e Hinata é forçada a apoiá-la como prometeu. O exército rebelde clama por um novo governante e pela instauração da democracia. O rei decide usar a unidade de inteligência para capturar Yugrini em segredo. Muria é forçada a concordar com o plano. O rei recebe a notícia de que Muria não conseguiu conter o exército rebelde, mas foi capturada. Os civis começam a protestar sobre a rebelião em curso.
Yugrin usa sua beleza para ganhar os cidadãos para o seu lado. Hinata sobe ao palco e encanta ainda mais pessoas. A empregada-chefe de Yugrin sugere que ela cause um motim armado. Ela recusa porque não quer que os cidadãos se machuquem. Ela quer capturar o castelo sem machucar ninguém. Hinata muda para sua habitual roupas. Ela planeja fugir de Yugrin porque não quer mais se envolver com a rebelião. No entanto, ao sair do provador, é recebida pelos cidadãos encantados. Ela percebe que primeiro precisa encontrar sua tiara. Ela não sabe onde está, então entra em uma sala aleatória à sua procura. Ela encontra Muria amarrada dentro da sala. Ela fica chocada e procede a ajudar Muria a se libertar. Ela então convida Hinata a escapar com ela, porque Jinguji está preocupado. Hinata hesita porque sabe que Jinguji vai repreendê-la por ter saído com a princesa inicialmente. Ela se distrai com seus pensamentos e inconscientemente amarra Muria ao teto. O exército rebelde ouve algum barulho vindo da tenda. Hinata pede desculpas e deixa Muria para não ser pega. O exército vê Hinata e começa a persegui-la. Hinata percebe que as coisas ficaram complicadas. Ela simplesmente não consegue fazer algo sem a ajuda de Jinguji. Ela se lembra de como seus colegas de classe a chamavam de incômodo para Jinguji. Ela é interrompida quando a empregada-chefe entra no quarto. A empregada-chefe oferece a ela uma massagem viscosa para aliviar sua exaustão. Ela assegura a Hinata que é por causa dela que os desejos da princesa se realizaram. Hinata começa a chorar após ser confortada. A chefe das criadas a avisa que ela está sempre em perigo porque seu corpo é uma maldição da deusa, não um presente. Ela não pode fazer nada por causa do seu corpo fraco. A chefe das criadas faz com que ela pense que não é culpada e que a deusa é a culpada por tudo. A chefe das criadas toca o brasão de Hinata e começa a lavar o seu cérebro. Ela faz Hinata sentir ciúmes de Jinguji, mesmo que ela devesse ser a heroína. Jinguji está roubando sua cena. Ela ordena que Hinata fique longe de Jinguji, para que possa ensiná-la um método para ficar mais forte. Hinata sonha com sua infância. Ele sempre era intimidado por seus colegas de classe, então nunca se divertia. Ele desejava que alguém interviesse. Jinguji veio em seu socorro, e esse foi o início de sua amizade. Eles foram para a mesma classe, mas Jinguji estava sempre sozinho. Ele começou a notar o quão forte Jinguji foi. Hinata de repente percebe que sempre teve ciúmes de Jinguji. Hinata acorda de seu sonho e se sente mais aliviada após o tratamento da chefe das criadas. O rei contrata Schwartz para assistência. Ele agradece a Schwartz por ter vindo de tão longe. Ele rapidamente explica que o país se encontra em uma situação crítica por causa da rebelião liderada por Yugrin. Cada vila e fortaleza onde ela fez um discurso juntou-se ao seu lado e agora tornaram-se um grande exército. No entanto, há um país vizinho com o qual eles estão em guerra há anos. Eles não têm escolha a não ser concentrar seus exércitos lá, por isso tem muito pouco exército para enfrentar a rebelião. O rei recorre à sua última escolha, que é fazer com que Schwartz salve o país. Schwartz aceita feliz sem hesitar, mas Lucius o leva de lado para repreendê-lo. Lucius lembra a Schwartz para não responder sem pensar porque há a chance de alguém usar sua posição de herói contra ele. Schwartz explica que os motins irão ameaçar pessoas. Ele quer ajudar aqueles que estão em necessidade com seus poderes. Lucius fica sentimental com o quanto Schwartz cresceu. Ela deixa Schwartz fazer o que ele quer. Schwartz enfrenta a facção e começa a entrar em pânico. Ele não sabe o que fazer, então Lucius aconselha-o a conversar com o exército rebelde. Schwartz tenta se apresentar confiante à facção, mas Lucius se interpõe e começa a repreendê-lo. Ela pede para eles recuarem ou enfrentarem a ira do rei. A facção não se assusta e, em vez disso, zomba de Lucius. A facção declara que tem a missão de derrubar a capital real. Lucius ordena que Schwartz use sua espada. Ele hesita em realmente lutar contra pessoas com sua espada, mas Lucius o repreende por sempre temer o poder de sua espada. Ela menciona que o poder da sua espada não deve controlá-lo, mas ele deve controlá-la. A facção começa a ir em direção a Schwartz para atacá-lo. No entanto, Schwartz corta suas roupas e sua determinação apenas com um golpe de sua espada. Ele comemora feliz o verdadeiro poder de sua espada. A facção não tem escolha a não ser virar as costas nuas e recuar. Os dois voltam ao rei para relatar, e Schwartz fica feliz com o elogio do rei. Ele nota Jinguji sentado e informa alegremente sobre sua vitória. Jinguji responde secamente, e Schwartz percebe que Jinguji está apático porque Hinata está ausente. Schwartz suspeita que ele deve estar deprimido porque Hinata o deixou. Jinguji rapidamente nega. Ele não se importa que Hinata tenha escolhido Yugren em vez dele. Schwartz então acusa Jinguji de estar com ciúmes. Jinguji fica irritado e declara que não pode ter ciúmes de outro homem. A chefe das criadas fala com Vizd e revela que aproveitou as habilidades de Hinata. Ela aumentou o poder de seu encanto, o que enfraqueceu Hinata. Ela supõe que o reino deve estar ocupado lidando com os revoltosos, então eles podem usar essa chance para tomar o controle do poder.
Um cavaleiro interrompe, e a governanta-chefe rapidamente esconde Vist. Ele relata que perderam sua força rebelde na capital. Todos voltaram às suas vidas normais de arar campos. O cavaleiro também informa que os homens perderam todas as suas memórias dos últimos dias. A governanta-chefe rapidamente elabora outro plano com Vist. Ela percebe que será inútil porque o encanto deles pode ser facilmente quebrado. A chefe das empregadas começa a desmoronar, lembrando de todo o trabalho árduo que colocou em seu plano. De fazer as tarefas todos os dias, até ascender ao cargo de chefe de criadas, ela fez de tudo para reunir informações e elaborar um plano. No entanto, ela não percebeu um humano no reino que poderia desfazer o controle mental. Ela decide assumir o controle e simplesmente explodir o reino. A chefe de criadas leva Ylgran e Hinata para o subsolo do reino.